Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui na Casa de Bezerra e poder, nessa reunião fraterna, abraçar todos. Hoje eu vou apresentar o tema Yogoterapia, uma proposta de reeducação para a saúde. Mas o enfoque desse yoga-terapia, uma proposta de reeducação para a saúde, é baseado nos princípios budistas. Como eu vou apresentar alguma coisa do hinduísmo e vou falar alguma coisa sobre yoga, para que o trabalho seja prático e não seja apenas aquela meditação extremamente densa e técnica e um verdadeiro martírio, como foi no caso do Siddhartha Gautama, do Buda. Então eu passei por outros caminhos também, mas o foco mesmo direto é falar sobre o budismo. Nós já fizemos uma palestra sobre os princípios básicos da doutrina espírita, já fizemos uma palestra sobre os 7 princípios herméticos, e aí então passamos pelo Egito, e agora nós vamos então ver a contribuição da Índia. Muito bem, mas para esse trabalho nós vamos dividir ele em duas partes. Hoje a parte dessa saúde plena eu vou focar em Buda. Depois eu vou pegar o tema da yoga, que vai ser o tema na semana que vem. Eu vou apresentar a yoga, ou a yoga, na visão de Chico Xavier. Só para Chico Xavier. Qual seria a yoga de Chico Xavier? Ou dos mentores de Chico Xavier. Tudo bem? Então, nós temos aqui duas partes. Todas as duas muito práticas e objetivas. A de hoje, então, volto a dizer, yoga terapia, reeducação, uma proposta de reeducação para a saúde. O foco principal vai ser Siddhartha Gautama, o Buda. Vamos lá. Nós sabemos que a humanidade, em termos de revelação, ela tem 4 grandes estágios. O primeiro estágio, mais primitivo, é o estágio do hinduísmo, ou o primeiro clássico do hinduísmo, que é o Rig Veda, que é o Veda, ou melhor, é o texto que apresenta os cerimoniais, as religiões, os rituais, os cânticos. Logo, nós estamos em algo assim muito primitivo. Não que não seja importante todos os rituais, não que não seja importante os cantos, mas é algo que chama as pessoas, que congrega as pessoas e convida elas, pelo visual, de alguma forma, ou pelo audiovisual, para que ela se sintonize com algo. Com o passar do tempo, veio Buda, cerca de 500 anos antes de Cristo, e o principal foco de Buda é o ciclo das reencarnações. E deixando bem claro que com as reencarnações e com as técnicas para se aproveitar bem nas reencarnações, a gente vai evoluir até chegar à perfeição, que ele chamava, e o hinduísmo chama de Nirvana. Depois, um outro grande movimento religioso foi o cristianismo. O cristianismo foi além. Em vez de ficar falando de rituais, como lá no caso os Vedas, ou o hinduísmo mais antigo, ou das reencarnações, como no budismo, ele foi além e apresentou a técnica do amor, ou a mensagem do amor. Evidentemente que lá dentro do cristianismo se encontra embutido todas aquelas verdades, tá certo? Mas ele já apresenta uma nova visão. E agora nós estamos na nova era que se aproxima, que é a era de Aquários, uma nova grande revelação. Qual é a nova grande revelação? Que é a ciência intuitiva.
Hoje nós estamos cada vez mais assim, né? A pessoa diz, o padre falou, o pastor falou. Você quer saber se o médico falou? Você quer saber se o cientista falou? Bom, mas, por enquanto, essa ciência ainda está muito acadêmica. E essa ciência ainda está também profundamente ritualística e profundamente preconceituosa, como existe, né, nas brigas e nas discussões entre as religiões. Quando a ciência for mais intuitiva e usar um instrumento da intuição para fazer as suas revelações, ela congregará mais. Será a grande religião do futuro. Por que será a grande religião do futuro e cada vez nós nos aproximamos mais dela? Porque ela vai responder com sabedoria, de forma lógica, de forma compreensiva, tudo aquilo que as revelações religiosas falaram. E sem negar as verdades religiosas, ela vai abraçar essas verdades religiosas. Do antigo hinduísmo, do budismo, do cristianismo, tudo vai fazer parte também dessas grandes descobertas científicas. E eles terão um olhar para essas revelações como verdades também tão claras como são claras as descobertas científicas. Então, dentro desse princípio aí do budismo, nós temos o conceito de saúde. A palavra é aroga. Essa é a saúde plena. A é a ausência. Roga é enfermidade, sofrimento e imperfeição. Repare que eu não estou falando só da enfermidade. O sujeito tem uma febre, ou tem um problema psicológico, ou tem uma ferida. Né? Eu estou falando do sofrimento. Ele tem uma dor, uma angústia, uma saudade. Está na fossa, por exemplo. Ali. E a imperfeição, que são todos os nossos, os nossos desacertos, todos os nossos desacertos, todas as nossas incompreensões, logo todas as nossas imperfeições, nada mais é do que falta de saúde. Nada mais são do que falta de saúde. Então, nós chamamos de a saúde plena, ou a sanidade, ou a santidade, tudo tem a mesma origem, vem desta falta ou desta ausência de equilíbrio. Então, toda vez que nós estamos com enfermidade, sofrimento e imperfeição, a gente não tem saúde. Vamos para a definição, agora não da Índia, mas a definição para nós aqui no Ocidente. Para isso a gente vai pegar um dicionário bem conhecido, né? Do Antônio Geraldo Cunha, que é um dicionário da nova fronteira da língua portuguesa que faz a etimologia das palavras. Olha, quando a gente pega a palavra saúde, repare lá a conotação. Saúde é aquele que está são. Agora a gente entende por que tem São Jorge, Santo Onofre, Santa Madalena. O são aí tem a ver com saúde. O que é um são? É aquele que tem saúde. Certo? Ora, muito santo tem dificuldade física. Mas a saúde espiritual é tal que suplanta a dificuldade física. E porque o principal é ter a tal da saúde espiritual, né, que faz com que a gente compreenda o problema da saúde física. E olha, o mesmo significado também de são, saúde, sal e saúde é salvação. Então, como nós pegamos o conceito da doutrina espírita, o lema da doutrina espírita, a bandeira da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, fora da caridade você não tem saúde. Se nós pegarmos a palavra caridade, como está no original no grego, que é ágape, né? Como Paulo falou que entre a fé, a esperança e o ágape, não, a maior de todas é o ágape. Ágape é amor. Que no latim, alguns traduzem por caridade, e aí deu a palavra caridade. Mas a palavra no original, e agora as melhores traduções, já traduzem por amor. Então é fora do amor não há salvação. Agora reparem então que logo a salvação, ou se eu troco salvação por saúde, você só tem saúde se ama. Quem não ama não tem saúde.
ama é enfermo. Aliás, segundo o conceito do Evangelho, quem não ama está morto. Quando um homem se aproximou de Jesus e perguntou para ele o que faz para entrar no reino dos céus, Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Faz isso e viverás. Ora, mas ele estava ali perguntando com Jesus, ele estava vivo. Para Jesus, o viver é amar. Não importa se você está encarnado ou desencarnado. Nas duas situações você tem que amar. Ou você ama e está morto, aí morto no sentido espiritual, né? Morto no sentido de não ter saúde. Então, fora da caridade não há saúde. Você não é uma pessoa saudável. Fora do amor você não é saudável. E é assim mesmo. A gente hoje olha para o cenário mundial e vê como o mundo está. Tantas armas, tantas guerras, tanto terrorismo, tantas violências, tanta roubalheira, tanto abuso na justiça, tantas situações as mais complexas, falta de educação, fome, miséria, doenças, não sei o que, nada mais, nada menos do que a falta de amor. Se o mundo tivesse amor, se nós nos amássemos, formássemos uma unidade saudável, um organismo saudável, o mundo estaria salvo. Ou o reino de Deus seria implantado. Repare que a gente só vai buscando os nomes, as ideias vão ficando claras quando a gente vai na essência das coisas. Mas por que a gente é assim? Por que a gente tem essa imperfeição? Por que a gente tem essa doença? Por que a gente tem esse sofrimento? Então, lá na antiga Índia, e aí anterior ao budismo, né, nós temos a origem do sofrimento, a origem dos males, de qualquer um, entre eles a morte, a dor física, moral, espiritual, a origem do sofrimento. Olha como que eles chamam a palavra: pravriti marga. Marga é caminho. Pravriti é descida, caminho de descida. Olha a definição. O que é pravriti? É um curso de movimento, é um estado de movimento descendente, de descida para a matéria. Caminho que vai ser depois de partida. É como se a matéria fosse uma grande bola. Você caiu nesta bola, apertou tanto a bola, que a bola vai ser um bem para você, porque ela vai te jogar para cima. Tanto que quanto mais se desce, mais sobe. Depois. Mas então tudo começa, e aí a definição indiana, e aqui nós temos um quadro, que é a queda dos titãs, do grande pintor Rubens, né, do século XVII, que Rubens mostra essa queda dos deuses. Ou nós falaríamos aqui na linguagem cristã, a queda dos anjos, ou como diz o professor Pedro Valde, Agostinho, no livro dos Espíritos, a queda dos Espíritos. Caímos. E porque caímos, estamos num mundo cheio de doenças, de sofrimentos e de dores. E precisamos ser salvos, ou melhor, precisamos ter saúde. E qual é o único caminho para ter saúde? Amor. Essa é a grande única. Tá certo? Que resume toda a lei e os profetas, como disse Jesus. Amor. E aí, então, se caiu, precisamos começar a subir. E os indianos falam corretamente, a palavra a evolução é uma terapia plena. Por quê? Porque a gente vai evoluir até ficar pleno, até ficar com a saúde. É a restauração. E a palavra no original é Nivriti Marga, caminho de subida, caminho de ascensão. Nivriti Marga começa no ponto mais baixo, lá onde o Pravriti Marga te deixou. É o caminho de descida. Começa lá naquele ponto mais baixo, tá? Alcançado por Pravriti Marga, né? E aí começa o caminho de retorno, que se chama evolução. E a gente já sabe da evolução aqui em linguagem simples e rápida, né? Do que antes do mineral, desconhecemos, do mineral para o vegetal, para o animal, do animal para o reino humano, para o reino angélico, super angélico, e assim ad infinito.
Ora, daí, ó, já diz um cientista, olha a ciência chegando como revelação. Aqui nós temos o padre Teilhard de Chardin, né, que é um grande pesquisador no campo da paleontologia, né, autor de muitos livros, entre eles o clássico chamado Fenômeno Humano. Ele que fez tantas escavações em tantos lugares da China. Passou anos na China fazendo escavações para pesquisas e com isso ele descobriu o processo da evolução. E aí a evolução vai, segundo o professor Teilhard de Chardin, da protoesfera para a cosmosfera, para a biosfera, para a noosfera, e aí chegamos no universo real. Ou melhor, começa lá naquilo que é protoesfera, anterior ao próprio surgimento do cosmos. Desse mundo que nós conhecemos como material. Por isso que eu falei, antes do mineral, depois do mineral, aí quando eu falei antes do mineral, para falar mineral, vegetal, animal, eu falei antes do mineral que desconhecemos, ele chama aqui, ele tem uma palavra, protoesfera. Daí se passa para a cosmosfera, ou a esfera deste mundo que conhecemos, o mundo material. Ou poderíamos falar também na linguagem do padre Teilhard de Chardin, a ilesfera. Ile é matéria, a esfera é matéria. Da ilesfera se vai para a biosfera, que é a esfera da vida. Entre elas nós temos o vegetal, acima do vegetal nós temos o animal. Então nós temos a biosfera, a esfera da vida. E ele bota ali a bioesfera. Só que essa bioesfera, ela compreende, então, vegetal e animal. Daí nós passamos para a noosfera. Nous é mente, é a esfera da mente. Daí o livro do professor Pedro Baldi, nous, corrente de pensamento, corrente da mente, ou vibrações mentais, sintonias mentais. Então a gente passa da evolução do mineral, olha as pesquisas científicas. Do mineral a gente passa para a esfera da vida, que é a bioesfera, tanto vegetal quanto animal, e daí eu passo para a noosfera, que é a esfera hominal, ou a esfera da razão. E dessa noosfera eu vou para o universo real. O universo real, que eles chamam, é o plano universo. É o universo anterior a Praviti Marga. É o universo em que Nivriti Marga vai nos levar. Ou melhor, é o universo anterior da queda, que é o reino espiritual. E ele também, o Teilhard de Chardin, chamava de logosfera, que é a esfera do logos, ou do verbo, ou Cristo-esfera, que é a esfera de Cristo, quando nós seremos cristificados, ou ficaremos à semelhança de Cristo. Ou diremos como Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Ora, então, nós temos toda uma trajetória evolutiva, fruto desse caminho de descida e agora o caminho de subida. Se desceu para subir. Muito bem. Olha, então aqui nós vamos pegar o conceito que está no livro O Corpo Causal ou Ego, de Arthur Power, da editora Pensamento, onde que tem um gráfico muito bem. Começa lá na fonte, lá em cima, no plano real, e se volta para o plano real. Por isso que é o que fala o Apocalipse, quando, na linguagem que João Evangelista capta de Cristo, eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim. Então a gente começa lá no ponto mais alto, há todo um trabalho de descida. Repare que lá embaixo, como o gráfico mostra, está tudo quadriculadinho, dando ideia de jaula. Você está trancafiado e preso no mundo da matéria. Aí começa de Praviti Marga, que é o
que é a evolução, que é o trabalho de descida, você vai para Nivriti Marga, que é o caminho de evolução, o caminho de subida. Então, pegando obras do pensamento teosófico, obras que vieram da Índia, obras que foram pensadas no pensamento hindu, é o mesmo princípio que nós usamos aqui da palavra do filho pródigo, como está no Evangelho, nas obras de Pietro Baldi, nas obras de Rustem, no Livro dos Espíritos. E ele ainda mostra, bem, a descida, né? A descida, ali a gente recebe algumas qualidades para subir. Quer dizer, aquelas qualidades que a gente tinha, que nós tínhamos no plano maior, elas vão ficar materializadas. Nós não perdemos nada, apenas ficou latente. Podemos imaginar a história da manga. A história da manga, antes dela gerar e ser manga, ela começa lá em cima do caroço. E ela vai guardando a história dela, das raízes, do caule, dos galhos, dos troncos, dos galhos, das folhas, da flor e do fruto da manga. Lá na manga tem essa história toda registrada. Aí eu pego a manga, como a manga, pego o caroço, planto e ela conta a história que eu dou. Assim somos nós. Nós caímos e gerou como se fosse dentro de nós todas as nossas qualidades ficam atrofiadas. Agora nós estamos nada mais, nada menos que despertando essas qualidades, colocando elas para fora, fazendo reviver. Gradativamente nós estamos despertando as nossas qualidades. O que é evoluir? Nada mais é do que reaprender. Por isso que eu falo no título da palestra, reeducar, não só educar, né? Mas reeducar, fazer esse trabalho outra vez, de colocar para fora esse material que ficou latente. Então, a descida, as qualidades concebidas ficam materializadas e eu caio no mundo da evolução. Aí começa um ponto de equilíbrio. Relacionamentos estabelecidos, começam os nossos conflitos, mudança de evolução para evolução. É o caso que nós estamos vivendo. Aí nós temos, por que nós temos tanto conflito, por que a gente tem tanta dor, por que a gente tem tanto sofrimento, por que nós temos tanto problema de relação? É esse estágio que a gente está agora, em que nós estamos transformando em evolução em evolução. Tá certo? E aí, esse é o caminho da subida. Vamos ter que reorganizar os nossos organismos ou construir organismos. Cada vez nós vamos construindo organismos melhores. Repare que a ameba já está bem melhor do que a pedra. Não é isso? Se nós formos devagarzinho, sem complicar, a água já está melhor que a pedra. A planta, a grama, né? A grama e o arbusto já é mais complexo do que a grama, do que a erva. Então, né? O arbusto já é mais complexo. Com relação aos animais, nós temos os animais como um escorpião, até nós chegarmos ao golfinho, olha que trajetória. E do homem primitivo da caverna, até nós chegarmos a uma Madre Teresa de Calcutá, né? Quanto caminho a percorrer. Então, aí nós vamos em subida, reconstruindo o organismo, cada vez organismos que mais aperfeiçoados, que vão apresentando situações melhores para o piloto dirigir. Imagina um sofrimento que você dá um fusquinha para ele por cento. É isso. Já é complicado. Então, é assim. Você cada vez vai tendo instrumentos melhores, o espírito vai usando esse instrumento melhor com mais potencial, porque o instrumento é mais aperfeiçoado, cada vez mais espiritual, menos material, e aí se atinge o caminho pleno da evolução, você chega outra vez no universo real. Olha, a psicologia fala isso de forma bastante clara. Está aqui o livro Dinâmica do Inconsciente, do Gustavo Jung. No livro A Dinâmica do Inconsciente, olha, da editora Rosas, na página 163, olha o que fala o livro.
se a consciência nunca se tivesse desassociado do inconsciente, acontecimento que se repete eternamente, que é simbolizado como queda dos anjos e desobediência dos nossos primeiros pais, a queda dos anjos, ou a ideia lá de Adão e Eva. Este problema da gente afastar o mundo da agora que a gente vive para o mundo espiritual, esse problema nunca teria surgido, nem tampouco a questão da adaptação às condições ambientais. Estaríamos em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia com a natureza. E não estamos. Hoje a natureza tem medo da gente, a natureza reage a gente e a gente explora a natureza e abusa da natureza e estraga a natureza. Por isso que diz Paulo, a natureza geme de dores de parto, até que a gente encontre o Espírito em nós. Então, se eu trocar aqui consciente por inconsciente, ali na linguagem junguiana, significa, se eu trocar esse meu euzinho pequenininho, limitado, que começou no berço e vai terminar no túmulo, para aquele eu maior, divino, espiritual, e precede o meu nascimento, e que vai pós-ceder, vai continuar após o fenômeno da desencarnação, né? Esse espírito maior, se não tivesse acontecido essa desassociação, ou melhor, na linguagem como Jung fala, se não tivesse acontecido a queda espiritual, esse problema não teria acontecido. Era para a gente estar plenamente em saúde na forma espírito no mundo real. E aí, com isso, nós temos o nosso querido Buda. É nesse cenário que Buda chega. E ele veio como um príncipe, o príncipe Siddhartha Gautama. E o seu pai, um príncipe muito rico, e quando a mãe estava grávida, o pai foi até o astrólogo, até o mago, né? Um Siddhi, aquele que tem capacidade paranormal, para ver qual seria o destino do seu filho, do Siddhartha Gautama. Então, ele disse que ele teria um destino totalmente espiritual, que seria um dos maiores nomes da espiritualidade no mundo. Ou melhor, que seria um Buda. A palavra Buda quer dizer um iluminado. Aí o pai pensou, e vendo os outros santos ou os outros religiosos, viu que ele não ia cuidar do reino, que toda aquela fortuna, aquele reino maravilhoso que ele possuía, o filho não ia dar prosseguimento, porque ia deixar tudo para se dedicar às coisas espirituais, para ser iluminado. Aí o pai resolveu então não permitir que ele conhecesse as coisas do mundo, para nunca pensar nessas coisas. No fundo, ele tentou tirar o direito do seu filho de ter a consciência da situação real da vida. Deixou ele no palácio, com muros enormes, e nada poderia ter ali de tristeza. Sempre com muita alegria, nenhum doente podia ficar perto, nenhum velho podia ficar perto, só pessoas bonitas, alegres, dançando e com música. Botou uma porção de mulheres para ele, para elas ficarem dançando, arrumou um casamento maravilhoso para ele, tudo cercado de muita música, toda aquela pessoa que começava uma aproximação de uma rugazinha, ele tirava um palácio, não é isso? E ali ele vivia nessa situação. Não poderia ter uma folha da árvore morta, para ele não refletir sobre isso, nem uma folha amarelada. Então os empregados cuidavam de tudo para que, os servos, né, para que ele não se deparasse com o problema da vida. A vida passa, a vida passa, a vida passa, mas como disse lá o mago, né? Ele estava pré-determinado. Ou melhor, é esse o seu caminho de vida.
Ou como falam os nossos amigos do Corão, ou do Alcorão, ou os nossos muçulmanos, né? Está escrito. Está escrito. Está nos astros. Está no destino. Um dia deixaram o portão aberto. E ele, dando uma volta, o portão não foi fechado e ele foi andar na redondeza do palácio. E a primeira coisa que ele encontra é um doente. E aí, é lógico que ele foi passear, né? Estava com o cocheiro, aquele que guiava a carruagem, e ele pergunta para o cocheiro: o que é isso? Ele: você não sabe se trata? Senhor, é um doente. Daqui a pouco ele vê uma outra situação, ele pergunta: o que é isso? Olha, isso é um velho. Daqui a pouco ele vê uma porção de gente passando, carregando uma coisa numa rede. Ele pergunta: o que é isso? Isso é um morto. Ele está indo para ser cremado. Aí ele se depara de uma vez só no passeio, isso assim, em que para o pai deu tudo errado, mas para nós deu tudo certo. Amém, oxalá, não é isso? Em que ele se depara com a dor. A dor em três formas, né? O sofrimento, ele se depara com a velhice, ele se depara com a morte. E ele faz a pergunta: por que assim? Por que é assim? Por que deve ser assim? Por que passamos por essa situação? Ou melhor, se nós formos na linguagem filosófica que nós estamos usando, por que para vitimar? Por que é estabelecida este mundo no sofrimento? E o que fazer para evitar isso tudo? Para evitar o sofrimento, para evitar a velhice, para evitar a morte. Aí ele vai meditar. E ele vai meditar intensamente. Ele vai ver vários monges, vários yogis meditando, e ele vai meditar também. E aí vai passar pelos seus maiores sofrimentos. Vai ficar sem comer, vai ficar sem beber, vai andar todo maltrapilho porque não vai cuidar de si, vai ficar num foco tremendo, podemos dizer assim, numa violência tremenda para tentar descobrir a resposta. O eureka, o insight, não é de graça. Diz Alberto Einstein: penso 99 vezes, paro de pensar uma vez, aí que vem a resposta. Ou melhor, demanda muito sofrimento. A busca, o bater, não é fácil. Subir os degraus da evolução não é fácil. E nada é de graça. Nada é de graça. Tudo depende de muito esforço. Sem esforço, não há evolução. Aliás, diz já o cientista Charles Darwin, é a luta pela sobrevivência do mais forte. O mais forte aí é o mais capaz, é o mais preparado, que nem sempre é aquele que tem o maior músculo, ou nem sempre é o mais forte muscularmente, mas pode ser o mais forte na astúcia, mentalmente, ou pode ser o mais forte espiritualmente. E se levarmos ao pé da letra, já dizia o professor Carlos Torres Pastoreiro, quem venceu, Herodes ou Cristo? Depende do momento da história. Depende do nosso olhar para saber quem foi o verdadeiro vitorioso. Tá certo? Então, Buda, diante disso, ele vai começar intensamente a sua busca. E vai perceber, depois de tentar várias vezes e buscar uma meditação com um grupo, depois buscar a meditação no outro grupo e fazer toda aquela renúncia, toda aquela fome e tal, e não encontrar a resposta. Aí que ele tem a bênção de um barquinho passando. E na hora que o barquinho está passando, ele sai do transe
em que ele se encontrava de meditação, porque ele não estava ainda plenamente em si, ele foi tocado por vibrações externas, e a vibração era de uma música, era um barqueiro, e no barqueiro, o barqueiro passava tocando um instrumento de corda, e quando ele passava tocando um instrumento de corda, ele teve um insight, a intuição, e não precisou um barqueiro dizer nada para ele. Qual foi a intuição? E depois ele vai contar para todo mundo. Se a corda estiver muito esticada, ela arrebenta e o som não sai bom. Se a corda estiver frouxa demais, também o som não sai perfeito. Ela precisa estar no caminho do meio, no equilíbrio. Quando ele chegou a essa condição, não adianta arrochar demais, porque é complicado. E não adianta afrouxar demais. Jesus ficou com aquela multidão durante vários vários momentos pregando. E ele viu que a multidão tinha fome. Os apóstolos chegaram a dizer: Senhor, dispersa a multidão para que eles possam procurar alguma coisa para comer, porque aqui nesse local deserto não tem nada. E Jesus disse: vamos dar para eles. O que vocês têm? Aí pegou 5 pãezinhos e 2 peixes, e 5.000 homens comeram, fora as mulheres e as crianças. Depois ele continuou pregando, para dizer que não adianta arrochar muito, pregar. Se você está com o estômago vazio, está com fome, você não vai aprender nada, não vai entender nada. Não adianta apertar demais. Agora também não adianta encher de pão a pessoa, tá certo? E depois não dar espiritualidade, porque ela não vai entender nada. Tanto que numa passagem evangélica, um daqueles que comeram bastante pães e peixes, depois no outro dia foram procurar Jesus. Ainda estavam empanturrados, já estavam preocupados em querer comer mais. Já estavam interessados. E Jesus deu um passo para frente e disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E eles chamaram Jesus de louco e foram embora. Porque no fundo eles só queriam a indisciplina de viver às custas dos outros e ganhar pão. Aprenderam um caminho de libertação, e com a libertação se esforçar para crescer e se transformar, não queria. Então, é o que Buda pensou. Não adianta apertar demais a corda, não adianta também afrouxar demais, tem que ter um ponto de equilíbrio. Quando ele chegou a esse ponto de equilíbrio, ele estava sentado debaixo da árvore Bo. E debaixo da árvore Bo, ele teve uma iluminação, ele teve um insight. Olha, melhor, ele foi para debaixo da árvore, num equilíbrio, numa tranquilidade, na sombra, mas meditando, sem aquele rigor, tranquilo, naturalmente, em paz, ele teve a descoberta nirvânica. E aí ele chegou ao Budado, ou melhor, ao estado de iluminado, e dividiu isso com todos nós. Lá no final da vida dele, ele vai apresentar a maior percepção mediúnica de todos os tempos. É o chamado discurso da flor, que é o que vai gerar o Zen budismo, que é um budismo light, leve, cheio de alegria e de contentamento. No fundo, ele vai ser um causador num belo discurso que ele vai fazer. Ele vai levantar uma flor e vai perguntar para os discípulos, já no final da vida, ele se despedindo: o que é isto? E aí, cada um vai apresentar a teoria mais mirabolante só porque ele levantou uma flor. Cada um vai dizer que ali era algo pelo campo da filosofia, o outro vai pelo campo da religião, o outro vai pelo campo da ética. Cada um vai apresentar as suas diversas correntes, ou vai falar sobre magia, vai falar sobre uma opção de coisa. Um dos discípulos, um dos mais sábios e iluminados, vai dizer apenas isso. Quando ele pergunta: o que é isso? Ele vai dizer: apenas uma flor. Chegou-se a meditação maior de todas, que é ver as coisas realmente como elas são. O problema é que a gente é míope, a gente vê distorcido,
a gente é prosa, a gente é metida besta, a gente gosta de teorizar, a gente gosta de criar uma porção de coisas, a gente só vê as coisas com um olhar de malícia, não é isso? É difícil você ver a pessoa na sua real essência. Você vê se ela é feia, você vê se ela é gorda. Aliás, teve um dos meus pacientes em que ele disse assim, eu percebi, ele falava não sei o que era completa, falava não sei o que é completa, falava não sei o que é completa. Aí eu percebi que ele era muito educado e quando ele queria falar comigo era gordo, ele dizia, ele é completo. Chegamos, podemos dizer, ao requinte da educação, né? O requinte da educação. Mas são coisas que às vezes pouco importa. O nosso olhar, sendo um olhar desvirtuado, sendo um olhar não correto, a gente não vê verdadeiramente a essência, né? Tudo é o olhar. Como naquela vez que deixaram eu já contei aqui, mas vale, porque é o momento, deixaram uma Playboy na mesa do Chico Xavier. Quando ele se aproximou, eles vazaram, mas ficaram de longe, porque nós temos o olhar da malícia e da fofoca para ver o que iria acontecer. E o Chico foi, virou as páginas, olhou até que chegou, porque demora a chegar na parte da mulher pelada. Primeiro você tem toda uma propaganda. E como eu sei disso? Porque eu já olhei muitas vezes a Playboy. Então, ele olhando, ele até que chega lá na parte da mulher nua. E ele vai, olha, volta a página para observar melhor. E depois disso tudo fala como Deus é maravilhoso. Tudo é o olhar. Tudo é o olhar. Né? Ou quando perguntaram para ele, Chico, um conceito de beleza. Ele é Aparecida, que era aquela mulher que dirigia o hospital do Beijo do Folhaço, né, do Fogo Selvagem. Tudo é o olhar. Se nós soubéssemos olhar as coisas, se a gente pudesse olhar para o céu, ver as estrelas, esquecendo que às vezes estamos pisando em rodas aqui, como nos fala a sabedoria popular, nós deveríamos ter um olhar mais integral. Aliás, esse olhar mais integral vai ser um tema mais detalhado na palestra que vem, quando nós vamos falar dessa yoga na visão do Chico Xavier, e nós vamos falar do homem integral. Muito bem. Mas repare que Buda ele vai levantar as quatro primeiras verdades, ou as quatro nobres verdades. A primeira, a vida é difícil, ou a vida é dukkha. A vida é difícil por causa do apego. A palavra apego é tranha. A palavra tranha parece mesmo apego, né? Há a possibilidade da libertação. Você pode se libertar do apego. A palavra é nirvana. E para isso você tem o nobre caminho óbvio, ou caminho maga, satya. Satya de nobreza, ou melhor, o caminho da nobreza, que nós vamos falar depois. Então, a primeira verdade, a vida é difícil, a vida é dura, a vida é sofrimento, a vida é dukkha. A palavra dukkha, ela tem um conceito maior do que dor, porque ela pega dor, sofrimento, angústia, você está na fossa, você está triste, não é isso que você queria, não era a profissão que você queria, você está bem de saúde, mas não é a profissão que você queria, não é a mulher que você queria, não é o cabelo que você queria, não é a promoção que você queria, não é o tamanho do cartão de crédito que você queria, é assim. Tudo que seja alguma coisa que não te dá saúde, que te coloca em sofrimento, em dor, em imperfeição, é dukkha. E olha a definição de Siddhartha Gautama: a vida é dor. Pietro Baldi vai apresentar esse mesmo conceito no livro Deus do Universo. A vida é dor. Deixemos aos ingênuos a crença de que a vida é prazer. A vida não é prazer. A vida é dor. Aí ele vai falar do prazer. Gula e sexo foram dados
para que a carne não se recuse a viver. Porque a vida é dor. E se a gente não tivesse alguns momentos de prazer, como uma comidinha gostosa, ou como um sexo, como um carinho, nós nos recusaríamos a viver. Então, a vida é dor. Deixemos aos ingênuos a crença de que a vida é prazer. Urna e sexo foram dados para que a carne não se recuse a viver. E a carne não se recusando a viver, continua o balde. O espírito pode chegar à sua eternidade, ou à sua imortalidade, ou à sua salvação, ou à sua libertação. Que é o Nivrit Mari, o caminho de subir. Então esse é o primeiro encontro. Foi aí que ele saiu do palácio e encontrou a dor. Ele encontrou o doente, ele encontrou o velho, encontrou a morte. E viu que isso é para todo mundo, logo a vida. A vida, no sentido essa que nós encontramos depois do Pravrit Marga. Outra, isso foi fruto do nosso apego, tânia. A palavra apego, esse apego aí é mais do que o apego de você ter que ter alguma coisa. Eu preciso de água para viver, preciso de comida para sobreviver. A gente precisa de sexo para a multiplicação da espécie, para a sobrevivência coletiva. Nós precisamos da natureza, nós precisamos do ar. Não está se falando dessas coisas que são naturais. O que está se falando é tudo aquilo que vai além do natural. Tudo aquilo que vai além do natural, e que você é dependente dessas coisas, é apego. É isso que te faz sofrer. Havia uma lei estabelecida na base do amor. E quando os espíritos resolveram não cumprir essa lei, aqueles que não cumpriram é que geraram a queda dos anjos. Os que não fizeram geraram a queda. A queda, então, é consequência de você sair dos seus limites para ir além dos seus limites. Repare que você, como nos falam as Escrituras, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus e a semelhança. A semelhança não quer dizer da mesma potência de Deus. Você tem que obedecer o Detran, você não é o Detran. Você tem que obedecer às leis do Detran. Só isso. Quando você começa a falar, eu quero criar as minhas leis, eu vou andar na contramão, você vai criar desastre, você vai prejudicar a você mesmo, você vai prejudicar a sociedade, e uma lei maior, que se chama Detran, vai tomar a tua carteira. E uma lei maior que o Detran vai te trancafiar, que é a justiça. Então, assim, significa que todo aquele que ama é livre. Livre para amar. Quando você quer dominar, quer abusar, quer fazer com que o outro te sirva e você não se coloca para servir, é que o amor se transforma em paixão. E paixão nada mais é que como esse passarinho indo na gaiola. E aí você começa a querer prender mulher. Vem a paixão, vem o ciúme doentio. Aí cada vez mais as situações vão piorando. Cada vez você vai ficando mais num estado confuso, num estado de desequilíbrio. E aí você começa a desrespeitar a sociedade, já começa a desrespeitar os seus pais, já começa a desrespeitar os seus irmãos, começa a desrespeitar a sua família, você começa a dizer, eu conheço a verdade é essa, eu sei que faz, eu sei que estou fazendo, ninguém fala assim comigo, meu nome é fulano de tal, eu sei bem como é que é a minha filha ou o meu filho, porque o meu filho é minha filha, é a minha cara, quer dizer, no fundo está ensinando mau comportamento para os filhos também, e assim começa, de desequilíbrio, nós temos as guerras, nós temos aí o terrorismo, nós temos essa violência social, esse mapa social tão feio. Tudo significa que nós vamos descendo de confusão em confusão, nós vamos nos enroscando, nos fechando em nós mesmos e ficamos embaralhados, completamente confusos, que nem uma quantidade de barbante cheia de nó. Completamente nós cegos e desenrolados e confusos.
E aí precisa o processo de evolução, que nada mais é do que desenvolver. Olha a palavra desenvolver. Tirar posição contrária do envolvimento. Você está envolvido, está enrolado, está confuso. Agora tem que desenrolar. Tem que dar um jeito na vida. Tem que restaurar. Ou como nos fala a música evangélica, dos irmãos evangélicos, né? Senhor, tu és oleiro, eu sou o barro. Me quebra e faça um barro novo. Me faça um vaso novo. Um barro novo não, um vaso novo. Uma nova construção. Ou como diz mais tarde Pedro, o apóstolo Pedro, numa de suas cartas, né? Ser uma nova criatura em Cristo. Ser um novo homem, como falou Paulo. Uma nova personalidade, com uma nova atitude. Então esse é o apego. Do apego, diz ele, nós podemos nos libertar dele. Tudo aquilo que você estava apegado, você se liberta. Como? Daí que é difícil. Esse é o parafuso da vida. A maior dificuldade não é a gente reconhecer que a vida é dor e que a dor é por causa do apego. O problema é a gente querer se desapegar. Porque a culpa que a gente gosta de colocar do apego, do problema, da minha dor, é que o outro é que é apegado. O Brasil está assim, porque tem uma porção de políticos apegados que roubam. E por isso que o Brasil está assim. A educação está assim, porque uma porção de funcionários públicos não trabalham e professoras não cuidam da educação. Ou a saúde está assim, porque os médicos e os enfermeiros não fazem nada, não trabalham. Os hospitais são mal administrados. Sempre a culpa do mais feio é o filho do vizinho. Realmente eles estão também errados. Mas nós somos eles. Nós somos a humanidade. Nós não somos diferentes deles. E graças a Deus que nós não estamos lá. Nos coloquemos no lugar para saber. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu tinha um colega que ele tinha um sonho que era ser investigador. Ele fez um concurso, depois de muito tempo, passou para a escriva. Eu disse assim, eu não perde as contas aqui da empresa ainda não. Vai devagarzinho, espera, passa lá pelo menos uns dias para ver como é que é, se é isso mesmo. E ele, feliz da vida, foi ser escrivão. Logo no primeiro dia, ele chegou radiante, depois lá no encontro com a gente, no happy hour, dizendo que estava super feliz, foi muito bem tratado, porque chamaram ele com o almoço, os amigos. Mas depois, entristecido, ele disse que estava meio complicado, porque no final do almoço disseram para ele, a realidade aqui é a seguinte, tudo que a gente conseguir, dividido por todas nós. Tá certo? Já no primeiro dia ele ia adiantar para mais. Não estou falando que todo policial é assim. Lá naquela quadrilha, no local para onde ele passou, era assim. Aí ele disse que não queria. Falaram para ele que tudo bem, ele foi embora. Chegaram no outro dia e perguntaram para ele, a sua palavra definitiva é não? Aí ele pensou nele, pensou no filho, pensou na mulher. Pediu as contas e foi embora. A culpa que nós fazemos parte disso. O que fazer? Como cuidar? Tudo começa por nós. A gente é muito preocupado em querer consertar os outros. Né? Hoje tem uma atividade aí na televisão que fala qual é o Brasil que eu quero. Muito bem. A primeira coisa que você tem que fazer é qual é o homem que eu quero ser. Porque o Brasil será fruto do que eu sou. E se eu não mudar, todo mundo fala, fulano tem que mudar, fulano tem que mudar, fulano tem que mudar. Ele. E sem negar que todos aqueles têm que mudar, começa por nós. Se eu não mudar, não adianta nada. Se eu não mudar. Então, o mais difícil é o desafio. E essa libertação.
E a libertação não é fácil. Porque você se libertar daquilo que você já está agarrado e que você gosta mais do que a tua respiração, você gosta mais do que a tua vida, quando o ladrão falou, me dá a joia. Quanto que já morreram porque não quer dar a joia? Quantos já morreram porque não quer dar a carteira? E vale mais. Certo? Que vale mais? Qual é a tua visão de vida? Então, a libertação não é fácil. E não é mesmo, ainda mais falando de libertação espiritual, que passa por tudo, inclusive pelo teu corpo. Daí dizer Jesus, se queres ser meu discípulo, se queres ser meu discípulo, eu sou o mestre da libertação. Conhecereis a verdade vos fará livres. Conhecereis a verdade vos fará livre. Eu sou o caminho que leva a verdade e a vida. Bem, se você quer entrar nesse caminho, quer que eu seja o mestre desse caminho, carregue cada dia a sua cruz e pior que isso. Carregar a cruz tem muita gente que carrega. Mas ele ainda fala uma frase muito mais maldita em termos de dificuldade. Negue-se a si mesmo. Esse anonimato, essa humildade, esse não sai da vossa mão esquerda que fez a direita. Aí é que é o difícil. Carregar a cruz, ainda tem muita gente que é um valentão. Sabe o valentão? Eu morro pelo meu amor. Eu morro pela minha pátria. E morre mesmo. O cara é valentão. O cara é forte. Nós temos a história de Ciro no livro 50 anos depois do romance do Emanuel, em que ele lá no Argentino, na prisão, onde que mais tarde vai ficar Pedro e Paulo, né? O que anteriormente tinha ficado Pedro e Paulo, ele ali vai ficar preso também e vai falar a mesma coisa. Vou morrer por Cristo, só que ele não era convertido. Diferente do da história que estava ali, que já tinha um conhecimento espiritual, que é o Emanuel da história. Então, não é o carregar a cruz. O mais difícil que é carregar a cruz é negar a si mesmo. Tanto que Jesus bota na ordem certa. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Porque carregar a cruz sem negar a si mesmo é sair reclamando. Olha como é difícil. Olha que o trabalho que esses pobres dão aqui nessa casa. Olha como é complicado cuidar desses pacientes. Olha como é que esse daqui é cabeça dura, não quer mudar. Aí o cara é o pastor, ou o missionário, ou o tarefeiro reclamando. Tá certo? Que trata tudo na falta de compreensão. Então a mensagem é: negue-se a si mesmo e carregue cada dia a sua cruz. Então, há essa possibilidade. A vida é difícil. Foi difícil porque nós complicamos. Nós nos agarramos a uma porção de coisas erradas. E agora temos que nos libertar. E a maior libertação é libertarmos de nós mesmos. A nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ambição, da gente se achar o melhor. Aí Buda disse: e como é que eu faço para me libertar? É um caminho óbvio. Mas esse caminho óbvio está dividido em 3 partes. A ética, a meditação e a sabedoria. Tem 3 coisas desse caminho óbvio que eu devo fazer. Primeiro, ser ético. Ética não tem nada a ver com moral. A moral é, tá certo? Usar saia longa ou mini saia. Você pode usar saia longa e ser terrorista. Aliás, todos os terroristas aí do Islã, eles usam saia longa. Não tem nada a ver. Quem é terrorista? Terrorista. Não estou dizendo que o Islã é terrorista. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma religião de Deus. Mas, isso tudo é moral. Tá certo? Por exemplo, terrorista que for muçulmano não deve matar a bomba nos outros. Não é isso? Então, a ética. E a ética? Quem tinha mais ética? Não é isso? Acharam ridículo quando a Leila Diniz usou biquíni. E mais ridículo ainda quando ela usou biquíni grávida. Como se gravidez, barriga de gravidez, fosse uma coisa feia.
Mas já a tradição antiga já coloca isso, que gravidez é fruto de impureza. Tanto que a mulher que ficava grávida ficava 44 dias impura se tivesse um menino. E depois tinha que fazer um ritual de purificação. E se fosse uma menina, pior ainda, ela ficava 80 e poucos dias imunda. E só depois fazer o ritual de purificação. É moral. Outra moral. Menstruação é impura. Até hoje, tanto preconceito, tanto medo, tanto ai, tanta dificuldade de se falar de menstruação. E assim vai, né? Se tem uma visão toda deturpada do sexo, se fala um absurdo do sexo, pecado, mas na televisão se mostra tranquilamente filme de violência, de guerra, os jornais mostram todas as ideias de suicídio, de bombardeio. Tacar bomba na casa dos outros e mostrar bomba caindo, pode. Criança pode ver, mas um ato sexual não pode ver. Está lá proibido para maiores de 18. É lógico que o sexo tem que ser mostrado, pode ser mostrado, mas antes tem que ser falado, tem que ser explicado, tem que ser comentado, tem que ser entendido para que não haja violência. Então, Buda fala, primeiro, ética, que não tem nada a ver com moral. A moral passa, cada época nós temos uma moral diferente. Mas a ética é sempre a mesma. A meditação. Se você não se tranquilizar, e a tranquilidade parte daqui, e já nós vamos mostrar para vocês, aqui no quadro, a meditação é serenar a mente. A mente está agitada. A mente está como um macaquinho, pulando galho em galho. Se a gente não fizer uma concentração, não buscar a interioridade, a gente não consegue a paz. Meditação é nada mais, nada menos do que uma busca pela serenidade, pela tranquilidade. Passa primeiro para você sossegar, parar, olhar a natureza, respirar, ver com outros olhos, e aí ter uma melhor compreensão. Uma outra coisa é a sabedoria. Não adianta também se você meditar, se você não é sábio. Você não vai saborear. Sábio tem a ver com saborear. É diferente de cultura. Você pode conhecer muito, vai ser muito. Mas por enquanto que você não tiver sabedoria, você não saborear aquilo que você falou, não adianta nada. Então, a meditação, ela passa por esse princípio aqui. Nós temos os muitos pensares em que a gente fica completamente cheio de pensamento, a mente fica com um macaquinho pulando para lá e para cá, agitado, e eu estou aqui em um estado de eu pequeno, ou de dispersão, ou disperso. Estou projetado para fora, e a mente fica vagando. A mente não para. O Livro dos Espíritos, na pergunta 402, diz que a mente nunca fica inativa. Ela fica circulando, agitada. Isso cansa. Por isso que a gente fica estressado. A gente fica estressado. Por isso, hoje, algumas doenças, entre tantas que nós temos hoje, que é da pessoa que fica viciada na rede social. Fica viciada em rede social. Aí só fica e fala com outro, e vê a vida do um, vê a vida do outro, e vê a vida do um, vê a vida do outro, e passa vídeo, pega um vídeo e vê um vídeo. São assuntos tão variados e tão variados, e tantos. A mente não sossegou. Além da mente não sossegar, ele pagou por tantos pensamentos, que seria mais ou menos como uma ideia de fogo de artifício. Na hora que brilha é muito bonito, mas depois acaba. E quando acaba, dá a ideia de que acabou. Se você não está preparado, você fica no vazio. É lógico que a rede social, os vídeos, o Facebook,
Todas essas coisas são maravilhosas, são instrumentos abençoados. O problema é quando se transforma em dor, quando se transforma em apego, quando se transforma em vício. Aí eu fico profundamente cansado, com um gasto de energia impressionante, dá um cansaço. O que eu fiz hoje? Nada. Nada não, você fez muita coisa. Gastou muito de energia, esses brinquedinhos. E aí vem o processo da meditação. A meditação nada mais é do que esse afunilamento aqui, ó. O meditar é sair da dispersão, começa a meditar. Ou é o samadhi, como eles falam lá. E aí eu vou chegar a um centro. Quando a minha mente está em equilíbrio, está em paz, eu afunilo quase sempre num pensamento só. O pensamento pode ser Cristo, o pensamento pode ser Buda, o pensamento pode ser uma frase, eu, Pai Sumuzum, o pensamento pode ser a vida é bela. O pensamento é de cada um. Pega uma ideia, né, o bem, o amor, a caridade, e aí funila a mente. Conforme você vai funilando a mente, você vai dispersando várias outras coisas que estavam te entulhando, um verdadeiro baú que fica te entulhando, te entupindo, e que não te dá saída. E aí você chega aqui na concentração. Ou melhor, concentra. A palavra concentração é concentra. Você fica centrado. Como é que é aquele fulano? Ele é equilibrado ou ele é desequilibrado? Ah, ele é bem centrado. Está aí no ponto de equilíbrio. Aqui é um eu maior. Aqui nesse eu maior é quando ele parte então para tal visão maior. Essa visão maior, esse foco maior da vida, esse foco maior, esse foco é que vai dar para ele a tal da visão plena, ou a visão cósmica, ou a visão correta, a visão que não é distorcida, que não é enferma, a visão que dá para ele a noção de realidade. Tá bom. Mas aí ele tem essa nova visão. Precisa entender. Aí ele precisa de pana. Pana é sabedoria. O que está acontecendo com ele? O que eu vou fazer com este conhecimento agora? O que eu faço com essa nova visão? Aí é o grande trabalho de Buda, que chegou a esse estágio, mas não parou ali. Pegou a visão e dividiu conosco. Foi um missionário, um mestre, um bodhisattva. Tomado de compaixão e amor, ele derramou a verdade para nós. E ele diz, vamos lá, vamos trabalhar a ética. A primeira coisa que nós temos que ter é a palavra correta. Que dom abençoado é a palavra, que salto evolutivo na história da humanidade quando a gente aprendeu a falar. Repare que as duas primeiras palavras que a gente aprende é papai e mamãe. Mamãe e papai. Que bênção! São aqueles que nos ensinaram a falar, nos deram a comida, nos deram a vida, nos deram aqui a oportunidade. Seguraram a nossa mão. Olha que bênção! E a alegria dos pais. O neném se comunicou, ele falou papai, falou mamãe, ele falou titia, falou. Aí a gente fica naquele estado de satisfação. Houve uma comunicação. Agora, usar a palavra certa, às vezes uma palavra mal usada, né? É isso. É um caso até de culturas diferentes. Uma palavra aqui é uma coisa, uma palavra lá significa outra, né? No outro lugar significa outra completamente diferente. A coisa mais simples que nós temos é falar da língua portuguesa, né? Aqui a gente chama alguma coisa de chato, né? E o outro lado, que é de chato, pode ser fino. Então eu posso estar falando de coisas completamente diferentes. Fino no sentido de chato,
ou pode ser no sentido de a palavra fino ou a palavra chata, ideias completamente diferentes. Né? Fino ou enjoado. Muito bem. Olha a distância do motor. Usar a palavra correta. E Buda fala bem isso. Olha lá. Primeiro vamos falar do caminho do meio, que é aquilo que eu falei da roda, do instrumento musical. Buda estava na montanha dos arbustos em Rajagaha. E havia um outro personagem, um discípulo chamado Sona. Sona estava em meditação severa e a iluminação dele era frustrada. Então ele se aproximou de Buda e perguntou: mestre, estou fazendo exercícios seríssimos. Dentro de todos os discípulos não há quem me iguale no zelo, porque então não consigo realizar a iluminação. Talvez seja melhor que eu volte para casa. Tenho os bens que me permitem levar uma vida feliz. Não é melhor que eu abandone esse caminho e volte ao mundo, né? Deixar da espiritualidade e voltar ao mundo? Sona, disse Buda. Antes de ser monge, era um exímio artista, não? Ele responde: bem, eu tinha certa habilidade com esse instrumento. Então, respondo: quando as cordas da harpa estão muito tensas, obtém-se bom som? Sona respondeu: não, mestre. Quando as cordas estão frouxas, obtém-se bom som? Também não, mestre. Então, como fazer para obter bom som? As cordas não devem estar nem tensas nem frouxas demais. O mesmo se dá com a prática do Dharma, ou melhor, do caminho que se deve fazer. A aplicação demasiada traz inquietação à mente e a despreocupação traz negligência. É necessário seguir o caminho do meio entre esses dois extremos. Desde então, Sona passou a exercitar-se segundo tais instruções, realizando, por fim, a iluminação, como diz o Anguttara Nikaya, no capítulo 5, parágrafo 55. Agora, olha que interessante. Essa é a história que Buda viveu. Ele estava em meditação, o barqueiro passou. Mas aí, o que você faz com a sua sabedoria? Você distribui. Ter algo e reter é guardar entulho, é não ser sábio. A felicidade, guardem isso. A nossa felicidade é sempre projetada. No nível que nós nos encontramos, a nossa felicidade é projetada. É o bem que se faz aos outros é que chega para nós, que nos dá a sensação de felicidade. Quando você consegue fazer o outro feliz, é que você tem a sensação de felicidade. Por isso que a nossa felicidade é projetada. Então, esse é o primeiro ponto. Palavra correta. E aí, na palavra correta, o primeiro item da ética da palavra correta, desse caminho nobre, esse é o caminho do meio, o óculo para o caminho dividido em ética, meditação e sabedoria, é que é o tal do caminho do meio. Que ele chama de caminho frouxo e ao mesmo tempo apertadinho, o caminho do equilíbrio. Então, a primeira coisa é a palavra correta, como usar a palavra correta. E aí nós temos a seguinte historinha. Olha, diz o Dhammapada, onde temos vários pensamentos de Buda. No 100º pensamento diz assim: melhor que 1000 palavras sem sentido é uma só palavra sensata, capaz de trazer paz àquele que a ouve. Se você não transmitir palavra de paz e o outro que ouvir não sentir paz com sua palavra não foi boa. Passou a ser aquela palavra que você disse errado, e aí a tal da brincadeira da forca. Com uma palavrinha só você vai se enforcando. Com 2 palavras, daqui a pouco você vai ver, usou tanto mal as suas palavras que você está enforcado. A brincadeira da forca é usar mal as palavras. Quando você não diz a palavra correta, você vai se enforcando. Se enforcando, vai perdendo a respiração.
vai ficando sufocado, vai ficando em dispneia, vai ficando em crise de ansiedade. Você precisa de psicólogo, de psiquiatra e de rezar muito. Está enrolado. Tá certo? Aí Buda fala, qual é a outra ética que você tem que ter? A ação correta. Não adianta a palavra correta. A ação tem que ser correta. Não adianta falar, você tem que fazer corretamente. Papo do Divaldo. E falava para todas as crianças, vocês têm que falar a verdade. Só digam a verdade, só digam a verdade. Aí uma criancinha entrou pelo escritório antes que ele estava lá sentado, toca o telefone, a secretária atende, e voltei e falei para você, fulano, ele diz que eu não estou não. Aí a menininha para, olha para ele, aí Divaldo, mentindo, hein? Bom, esses são papos de Divaldo, né? Ele utiliza essas coisas para que didaticamente as palestras dele possam ter sentido e serem agradáveis e abençoadas como são. Mas a ideia é essa, a palavra tem que ter corretamente com a ação. Pietro Baldi ficava doido quando ele ouvia as pessoas. Ele dizia, é uma confusão tremenda. Eu escuto duas palavras. Primeiro o que ele está falando, e a segunda o que ele está pensando. E quase sempre que a gente pensa é diferente do que a gente fala. A gente não é honesto. Tá certo? E logo depois vem o meio de vida correto. Não adianta você falar e agir bem. Seu meio de vida é correto? Essa é a pergunta da Maia. É ética em todos os sentidos. Nada você fez que desmereça. Se ali o seu coração fosse arrancado pela deusa Maat, como falam os egípcios, e fosse colocado numa balança, e do outro lado fosse colocada uma pena, o seu coração seria leve como uma pena, ou tinha uma culpazinha? Como é que é isso? Então, aí ele vai, meio de vida correta, ser honesto em todos os sentidos. Eu me lembro de um empresário que dizia assim para mim, e falava na palestra. Infelizmente, precisou se falar com ele, dizendo que se nós não somos modelo, e ninguém é modelo de nada, pelo menos em palestra essas coisas precisam ser evitadas. Ele dizia como um comerciante, e um antigo comerciante que era, se eu não fiz burlar algumas coisas, com tantas leis e tantas taxas, eu não consigo nem pagar os meus empregados. E aí ele passava a coisa feia, de que tinha de burlar, tinha de enganar, tapear as leis. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Independente de dizer que é muito difícil, e que realmente nós temos leis pesadíssimas, mas será que não temos que ser desonestos? Vale a pena o peso de ser desonesto? Então é que Buda fala. A vida tem que se pautar na ética. Palavra, ação e meio de vida correto. Aí ele fala assim, mas e aí? Aí, palavra correta, meio de vida correto, ação correta, você está no campo da dispersão. Mesmo assim você fica agitado. Porque se você usar o meio de vida correto, nessa vida difícil como a gente se encontra, com tanta taxa, com tanto imposto, com tanto problema com empregados, com tantos problemas com os clientes, com tanto problema de falta de produto, com tanto problema de roubo de caminhão dos produtos, e você tem que estar lá com a vitrine moda, tá certo? Não é fácil. Aí você fica cansado, você fica estressado, você precisa de tranquilidade, você precisa de repouso, você precisa de energia. Toda vez que falta alguma coisa em algum lugar, aquele algum lugar tem que ser completado. Causa um vácuo que precisa ser completado. E o que você precisa fazer? Falta de energia. O que você vai fazer? Tomar um passo, ouvir uma palestra, ouvir uma música? Quase sempre as pessoas fazem uma opção pelo happy hour. E sem nenhum preconceito com relação ao happy hour,
Mas o que acontece é que quando se transforma na rotina, acaba virando um inferno, porque lá a música é muito alta, acaba ninguém conversando, e você passa por um entorpecente de 1, 2, 3, 4 ou mais doses de bebida, em que você relaxa de tal forma que não fez a devida reflexão. E aqui não tem nada contra a bebida, nem contra a música, nem contra a reunião com pessoas. Mas tem que a mente continuou apenas adormecida, conscientemente, inconsciente, entorpecida, entorpecida. E o ouvido muito mais agitado pelos desequilíbrios que acontecem. As formas de pensamentos que geram com relação a essas coisas, primeiro da ansiedade com relação à bebida, com garra, para você relaxar. E depois a ansiedade, a dor, as formas de pensamento com relação à música. Toda a música emite vibração. Como as cores emitem vibrações, como as pessoas emitem vibrações, os pensamentos emitem vibrações. E quais são os pensamentos ali naquele momento? Então, diante dessa situação, eu estando assim tão agitado, chega numa hora que não dá mais. Eu preciso relaxar. É o que a gente chama de férias, a gente chama de lazer, a gente chama de descanso. Ou melhor, botar a mente em outro lugar. Vai para outro lugar. E a pessoa pega e vai para o meio da mata. E chega lá, não é feliz, porque ela é um silêncio tremendo. Ela vai para a mata e leva tudo da cidade para a mata. Certo? Ela leva de tudo para a cidade da mata e reclama das coisas da mata. Dos mosquitos, da falta de internet, daquele silêncio. É papai, quando nós tiramos ele de Petrópolis e levamos para Copacabana. Quando ele desceu no calçadão, ele disse assim, do calçadão de Copacabana: isso é vida. Estou na vida. Ótimo, que bom. Mas precisa da meditação, que é o samadhi. O samadhi passa por dois. Primeiro, o esforço correto. Começar a fazer toda a rotina de preparação. Por exemplo, nós aqui não conseguimos sentar no chão frio, no chão duro, cruzar as pernas em posição yoga para meditar. Então bota um tapetinho. Mesmo assim, dói. Vai que você não tem um bumbum mais fofinho. Então bota uma almofada. Tudo tem que ser adaptado às nossas condições. Tá certo? Se você não consegue ter a coluna tão erecta, relaxa um pouco mais. Se você não consegue pensar num ponto, num foco, aproveite da música, aproveite do aroma, aproveite das flores, aproveite do mar. Vai no seu ritmo, mas tem que começar a fazer o tal esforço correto. E o esforço correto não pode ser esforço demais, que a corda arrebenta, esforço de menos, que ela fica frouxa. O que você pode fazer? E é muito interessante que eu não tem paciente, em que ele queria aprender a meditar. Ele tem a casa dele, tem 300 e tantos metros quadrados. Então ele tinha muitos espaços lá para meditar. Mas em toda a casa tinha coisas. E ele não podia falar para os filhos nem para a esposa, que ali ele queria 15, 20 minutinhos de tranquilidade. Assim ele dizia para mim que não conseguia. Não dá. Aí eu falava, explicava, uma sessão, 1, 2, 3, 4, até que o jeito não dá. Eu preciso arrumar um jeito. Mas você pode ter certeza que eu vou arrumar um jeito. Um dia ele chegou e disse: arrumei um jeito. Boto música no banheiro e tomo banho. Aí eu faço uma função de oração. Consegui um espaço. Como nós conhecemos pessoas que fazem tudo do lar, evangelho no lar, no vaso sanitário. Não é isso? A família não quer participar, as pessoas não querem participar, a vida todo mundo agitada, eu nem que saia uma correria, ela se mexe tranquilamente ali, 10, 15, 20 minutinhos e fica na paz. Aliás, lugar abençoado, banheiro, local de purificação. Onde você faz a sua limpeza orgânica, com banhos de fezes e tudo, é um processo de eliminação, um local de limpeza, que deve ir muito bem sendo utilizado. Aliás, como diz o Espírito no início, é através do banho, no banheiro, que nós temos uma das maiores práticas de comunicação espiritual. Por isso, cante na hora que você está tomando banho, alivie a sua mente, porque os espíritos vão aproveitar naquela hora para dar intuições e tal.
Ah, mas mesmo é um peladão, não liga para isso não, tá certo? Porque o perispírito tem vestidão comprido, tá? O perispírito tem um vestidão branco comprido. Bom, e agora, depois do esforço, aí ele pede para você ter uma atenção plena. A atenção plena depende da medida da meditação que você vai fazer. É olhar por um ponto? Se for olhar por um ponto, ou pensar no nome Buda, ou pensar no nome Cristo, alguma frase, pode ser. Mas tem gente que não consegue isso. Eu tenho uma das minhas pacientes, ela tem dificuldade de se concentrar no vestibular. Essa é a luta dela aqui. Novinha. Uma parte do vestibular, né? É muito difícil mesmo. E ela só pode fazer a faculdade pública, porque o pai não tem condições de pagar trabalho. E ela está ali naquela luta. E aí ela aprendeu uma coisa, que ela ainda não consegue fazer esses exercícios todos de meditação que eu faço. Mas ela consegue. Toda vez que ela vai na praia, que eu dou um exercício para ela fazer, de relaxamento na praia, de ler uma mensagem na praia, ela bate com a foto. E aquela foto, toda vez que ela quer estudar e que ela está cansada, ela abre a foto na praia, no celular dela. Ela abre a foto da praia e olha para aquela foto e pensa naquele mar, e pensa naquele momento, e pensa naquela mensagem. Aí ela se sente melhor e continua estudando. Porque não é fácil. Estudo para quem quer passar em vestibular. E é uma pressão tremenda, não é isso? Muito bem. Então, o que Buda está recomendando? Não importa que tipo de meditação, desde essa mais simples, olhar para uma foto e se reportar ao ambiente da praia, algo abençoado. Aliás, isso é profundamente taoísta. Se pegarem o livro de John Bonfield, no livro chamado Taoísmo, o Portal da Sabedoria, o nome do livro, Editora Pensamento, lá está de forma clara, é assim mesmo. Pense num lugar do mar, tá? Pense que o monstro está comendo a sua dor e relaxa. Visão taoísta de milhares, de séculos e séculos atrás. A menina fala assim lá. Veja se já não é alma taoísta sem saber. Ou conhecedora dos conhecimentos sem saber. A gente não aprende, diz Platão, a gente recorda. Então, o que Buda pede é um esforço correto e a atenção correta naquilo que você vai meditar, naquilo que você pode. Você só pode com almofadinha, você só pode na cadeira, você só pode meditar ouvindo uma música, não é isso? Ou no banheiro, ou tomando um banho, ou olhando para uma foto, ou fazendo aquela yoga toda com aqueles exercícios mais complicados. Cada um na sua vibe, nas suas possibilidades. Mas, a única coisa que ele recomenda, naquilo que você está fazendo, tenha atenção naquilo que você está fazendo. Porque se não tiver foco, se não tiver atenção, você está ainda aqui na periferia, perdido nesses múltiplos pensamentos. Isso que a Índia chama de Maya, a ilusão. A ilusão dos muitos pensamentos passageiros que vão e voltam, que não significam nada, que não nos dão nada. Então só tem algo que realmente é produtivo. Focar a mente. Não se foca somente, comece no simples ao chegar ao complexo. É assim. É no foco ou naquilo que ele chama na plena atenção. E aí, pronto, relaxou a mente. Quando relaxou a mente, você chega à visão. O que é que você faz com essa visão? Começa pana. Ou melhor, o pensamento correto e a compreensão correta. Vamos antes falar da concentração correta. Esse esforço correto tem que gerar uma concentração correta, disse Buda. E já vimos aqui o que é concentração, né? É chegar ao centro. O que é concentração? Diz Siddhartha Gautama. Concentração correta. Um dos discípulos, Nagasena, diz: qual é a característica da concentração? A supremacia. Os estados da mente subordinam-se à concentração. Dá uma comparação, então. Quando um monarca mobiliza o seu exército para a guerra, os elefantes, os cavalos e a infantaria estão sob o seu comando.
obedece às suas ordens. O mesmo se dá com a concentração. Então, o que é a concentração? Quando você está se aparelhando com uma guerra, e lá na Índia eles usavam um elefante, e aí mais tarde, vocês vão ver os europeus usando elefantes e vencendo muitas guerras. É o caso de Alexandre Magno. Ele vai aprender essas coisas lá na Índia, porque a Índia usava no seu exército elefantes. Né? Nas grandes lutas de Roma contra o norte da África, a utilização dos elefantes também para esse combate que surpreendeu todos, né? Porque não eram acostumados a ter esses animais. E aí a criação dos elefantes para as guerras. Mas voltando, você, se vai para uma guerra, você tem que cuidar lá do seu campo de ataque. Elefantes, cavalos e infantaria. Tudo em ordem, sob o comando seu. E você que tem que comandar. O general é que comanda. Se você comandar certo, você vence. É só trocar. Elefantes são os pensamentos. Cavalo são as emoções. E infantaria, todos os instrumentos do corpo. Os seus órgãos, suas células. Isso é infantaria. Controlar pensamentos, emoções e as sensações do corpo. Ou melhor, controlando pensamento, emoções, o seu corpo você está controlando. Se eles forem rebeldes, os pensamentos forem doentios, se as emoções estiverem desequilibradas, se o corpo estiver doente, não adianta nada. Você não vence a grande guerra, a grande batalha da evolução. Do limite marca. Então essa é a concentração. E por fim, ele fala da sabedoria. E a sabedoria passa pelo pensamento correto. Ter um pensamento policiado. Cuidar do teu pensamento. O que você pensa? O que você pensa forma. Tudo aquilo que a gente pensa se transforma numa forma. Agora mesmo, se você pensar em qualquer coisa, aparece essa imagem na sua frente. Pensa numa flor. Pensou. Está aí. Foi criada uma forma dela. Pensa num soco na cara de alguém. Não pensa. Olhe para o lado. Não manda para ver. Foi criou. Está claro? Todo pensamento gera uma forma. Então você tem que ter um pensamento correto. Porque essas formas vão ficar girando em torno de você. Vai ver o baile das formas. Você vai ficar sufocado pelos teus pensamentos. E se forem pensamentos doentios, você fica mergulhado no mar de doença. Se for pensamentos mórbidos, você fica mergulhado no mar de pensamentos mórbidos. E se abre e perde as suas defesas. E perdendo as suas defesas, você é atacado por vacilos. E vem gripe, vem peste, vem essas coisas todas. E mais ainda, vem a morte. E mais ainda, vem as magias, vem os desequilíbrios, os ataques das feitiçarias, vem a obsessão. Cuidar do pensamento, disse Buda. O pensamento correto. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Se o homem fala ou age com a mente impura, o sofrimento acompanha tão de perto como a roda segue a pata do boi que puxa o carro. Se o homem age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável. O que você quer carregar? Muita gente que pensa que é leão e é gato. Tá certo? E pior, quando se olha no espelho e não vê gato, vê leão. Aí a doença chegou ao delírio. Não é isso? Ao delírio. É o que se costuma dizer, não é isso? O neurótico tem ideias fabulosas, não é isso? O psiquiatra, o psicólogo prende ele, o psiquiatra cobra a consulta. E aí um vai gerando problema e carregando o outro. As doenças são violentíssimas. Tudo começa no seu pensamento de ilusão. Às vezes você mente de tal forma que daqui a pouco você não descobre nem mais que aquilo que você fez é uma mentira.
Daqui a pouco você está contando normalmente, daqui a pouco esquece que você mentiu, que aquilo é uma verdade. E você fala de tal forma que às vezes nem usando aquele detectador de mentira, consegue perceber porque aquilo é perfeitamente verdadeiro, de tanto que ele mentiu. Aí, voltando para Buda, nós temos, né? Então, depois do pensamento correto, aí se chega à compreensão correta. Vamos entender? Compreender. Prender com você. Compreensão é prender algo. Antes você tem que jogar uma porção de coisa fora. Agora você vai prender algo. Mas o que você vai prender é a sabedoria correta. Ah, então se é correto, é uma sabedoria, ainda com isso é bom ficar com você. E tem coisa que é bom guardar. É a sabedoria correta. E essa você deve prender. Tá certo? E acontece que todo sábio que tem essa sabedoria, esta compreensão, ele não fica com ela para ele. Ele não tranca ela no cofre, ele divide com a humanidade. E de pregar, disse Jesus. Essa é a ideia. Então, voltando ainda para o pensamento hindu, nós temos, aqui no caso, o que eles recomendam. A alimentação correta. Não adianta. Ou eu não como carne, mas como 5 pratos de macarrão. Certo? E além do mais que não tem equilíbrio, que tem que ter entre carboidrato e a proteína. Então a alimentação correta. A respiração que eles chamam de pranayama correta. A respiração correta, se você não consegue ainda fazer aquele exercício respiratório, está agitado, fecha um lado das narinas, respira 5 vezes com calma, pensando na coisa boa, solta, depois bota o dedo no outro buraco, tapa, solta, libera o outro, respira mais 5 vezes. Já fazendo isso, já apaziguamos muitos dos nossos problemas. Muito mesmo. Então vem a respiração correta, os exercícios corretos. Às vezes nós ainda não conseguimos fazer aqueles exercícios da yoga. Olha que o melhor exercício que tem é a posição do tigre. Está ali, ó. A posição do tigre, nós vemos ali um tigre deitado, como ele deita gostoso, né? O tigre ele se joga na natureza. Aí o monge também. Ali no caso ele está brincando, porque o monge está jogado com o tigre, mas ele está na mesma posição do tigre, olha, ele está tranquilo. Então a melhor posição ainda é o relaxamento, deitar, não de costas. Deitar de costas, você tem que fazer a perna cruzada. Deitar de barriga para baixo também não é bom. O melhor é deitar de lado, repousando, posição do tigre. Tá certo? Raramente o animal fica ao contrário desta posição. Essa é a posição de bom relaxamento. Outra coisa, começa a fazer caminhadas. Às vezes é coisa simples. Ah, porque os médicos fazem caminhar 1 hora por dia, todos os dias. Se fizer 20 minutos já está legal. E dos 20 minutos, se você pegar pelo menos no horário do sol da manhã, muito bem. Se não pode o sol da manhã, pega aquele do finalzinho da tarde. Mas o da manhã é melhor ainda. Então o que está se falando? Os exercícios corretos, que eles chamam de asanas. Tem muitos exercícios, até você conseguir aquele que o professor Hermógenes fazia, quando ele era no programa da Hebe Camargo, do Silvio Santos, o outro, que ele com 80 anos ficava de cabeça para baixo, com o corpo retinho. Não precisamos ainda tanto ser Hermógenes, mas precisamos já fazer alguma coisa. E aí vem a lenda do Narada. A lenda do Narada, em que o Narada vinha passando e encontrou um homem lá dançando e bebendo com as mulheres. Ele perguntou: Narada, onde você vai? Vou estar com Brahman. Ah, pergunta a Brahman quanto tempo eu tenho para me libertar. E ele dançava debaixo de uma tamarineira. Bebia e comia e dançava com as mulheres. Narada passa e pega um monge meditando. O monge meditava já há tanto tempo que tinha um formigueiro no bumbum dele. Ele nem percebia de tão concentrado que ele estava. Aí o monge falou assim: Narada, onde você vai? Vou estar com o Brahman. Pergunta a ele quantas reencarnações faltam para eu me libertar. Aí ele, tá bom. Quando ele volta, o homem está lá dançando, bebendo com as mulheres. Ele foi lá, parou, falou: Narada, o que Deus te falou? O que Brahman falou? Aí ele disse: está vendo essas folhinhas da tamarineira? Quantas folhinhas tem? Quantas reencarnações você precisa? E ele saiu cantando, bebendo, dançando com as mulheres, falando assim: como Deus é bom, em breve vão me libertar. E o outro
já estava lá agora com 2 formigueiros. Aí falei, nada que Deus disse. Aqui você só precisa de mais uma encarnação. Ele, como Deus é ruim, levantou, chutou o formigueiro, deu um pontapé na vida. E pai, e para ele só faltava uma encarnação. Ele faltava uma coisa, a paciência. O outro, faltava muitas coisas, mas a paciência já tinha encontrado. A evolução é assim, nós vamos descobrindo as virtudes, despertando aquelas qualidades latentes em nós, tá certo? Tem muita coisa ainda para despertar na gente, alguma coisa já despertou. Faça um exercício com você mesmo. Quantos já libertou? Quantas já virtudes você conquistou? Quantas ainda tem que conquistar? Eu me lembro que uma vez tocou a campainha lá em casa, tocou a campainha, eu abri, era um médico. E ele olhou para o Milton Boixá, ele olhou para mim e disse, você foi um grande santo na vida. Foi um monge, dirigia muito bem o seu mosteiro. Santo ele chama qualquer um que pratica as coisas espirituais. Então você dirigia um mosteiro, ele dirigia bem, com muita caridade, todo mundo gostava de você, do monge da população. Mas você desencarnou com problema cardíaco, porque você era muito impaciente. E é isso que você tem que consertar nessa encarnação. Eu não sei se eu fui monge, se eu dirigi mosteiro, eu não sei nada disso. Mas que eu tenho problema de coração e sou extremamente impaciente, ponto. Resolvido. Esse é o ponto. Se a renovação vem certo ou não, o ponto da paciência é o ponto. Esse é o ponto. Eu preciso, cada um tem o seu. Medita a porta dentro da alma e desculpa. E aí vem a medicina integral. Use todas as possibilidades. Alopatia, homeopatia, magnetismo humano, como a base, e magnetismo espiritual, peça ajuda da espiritualidade. Em todas as situações, peça ajuda. Aí vem o magnetismo espiritual, o magnetismo humano que vem através das pessoas. E a percepção extrasensorial. Dilatar a sua percepção, a sua sensibilidade. Até você às vezes chegar num determinado ambiente e falar assim, esse ambiente está bom, esse ambiente não está. Ter percepção mais aguçada, ter mais sensibilidade diante das coisas. E aí, cuidado com a erudição. A erudição te deixa, às vezes, vaidoso demais. Tá certo? Aqui nós temos um macaco lendo um livro. Né? Então, é muita erudição, mas o sujeito continua com aquela mente ainda atrasada. De vaidade, de egoísmo, de ambição. Vamos ver melhor isso na próxima palestra, que nós vamos falar da yoga e Chico Xavier. Vamos trabalhar mais esse conceito aí. Mas cuidado. O problema não é de erudição, é de sabedoria. É de saborear a verdade. A coisa não está em ler muito, em saborear bem aquilo que você aprendeu. E aí, por fim, vem a melhor meditação, que é o que nós vamos desenvolver mais na palestra que vem, quando falarmos da yoga e Chico Xavier. A alegria do amor. Que resume naquela frase, quem canta seus males espanta. E dos 150 salmos, se você pegar o último salmo, o 150, está lá. E eles vieram dançando e cantando, e tinha coro, e tinha instrumento de corda, e tinha instrumento de sopro, e tinha tambores, e tinha pratos, muitos instrumentos, e cheios de alegria, dançavam e cantavam e louvavam a Deus. Então, ter esta vida de alegria é ainda a alegria a maior da manifestação de vida. Não tem nada que deixa mais horripilante os espíritos das trevas do que encontrar alguém sorrindo, alguém feliz. E quando o pai do Chico perguntou para ele, meu filho, me diga, você fala tanto de Jesus, tanto de Jesus, tanto de Jesus, como que é o nome de Jesus lá no plano espiritual? Ele, pai, ele ajudou tanta gente, ele foi tão bom com tanta gente, pai, que o nome dele só pode ser alegria. Por isso que os seguidores de Cristo, o grande Cristo, cantam em perfeita alegria, com instrumentos de sopro, com tamborizinhos, com danças e com muita graça. Salve Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, salve, salve, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Rama é uma das manifestações anteriores de Krishna.
Foi aquele que gerou a civilização hindu. E que depois, mais tarde, se manifestou no século XIX. Rama, e depois veio Krishna, que 5.000 anos atrás nos gerou o Bhagavad Gita, ou a Bhagavad Gita, a canção do Senhor, por isso a canção. É o livro principal do hinduísmo, é a Bhagavad Gita, a canção do Senhor. Então, agora ele veio no século XIX e se apresenta como Rama Krishna. E ele diz assim: aquele que foi Rama e depois Krishna, agora é Rama Krishna. Então é esse ser alegre, feliz, abençoado, ou como diz o livro de Jó, Deus brinca sobre a redondeza da terra. E na Trindade hindu, o Deus Shiva, que é o Deus que cria tudo, ele tem 108 braços. No fundo ele só tem 2, porque a gente só tem 2 braços. Mas ele dança tanto, é um movimento tão belo, que diz que ele tem 108 braços. Fique com Deus, muita paz. Semana que vem